O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho, não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que vieram de longe e de perto para participar conosco da Santa Missa. Sintam-se todos acolhidos e acolhidas aqui na casa de nossa mãe, também nossa casa. Quero dar as boas-vindas também a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha através dos nossos meios de comunicação, a Rede Nazaré de Televisão e também a Rádio Web Basílica, a qual você pode sintonizar através do nosso portal nazaré10.com.br ou instalar aí no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. Também uma saudação especial a você, meu irmão, minha irmã, internauta, que reza conosco em vários lugares através da rede mundial de computadores. A você e a sua família, o nosso abraço fraterno, o nosso carinho, contem sempre com as nossas orações. Irmãos e irmãs, certa vez, um mendigo estava dormindo em uma calçada, e eis que chegou um pregador com a Bíblia na mão. Então aquele pregador acordou o mendigo e perguntou a ele: escuta, será que eu posso pregar a palavra de Deus para você? Ele disse: claro, não tenho nada para fazer mesmo, pode falar. E o pregador então começou a pregar, a falar das coisas bonitas que Deus fez ao longo da história e que continuava fazendo em suas vidas. E o mendigo, ele se sentiu tocado por aquelas palavras. E ele então perguntou para o pregador: também quero ser um pregador, quero anunciar a palavra de Deus. Então o pregador disse: para isto você vai ter que mudar de vida, se converter, arrumar um emprego, mudar as roupas, recuperar a sua dignidade. E o mendigo então disse a ele: você pode me ajudar a conseguir tudo isto? E o pregador disse: claro. Então o pregador arrumou um trabalho para ele na igreja. E lá, ele trabalhando na igreja, o padre arrumou lá um quartinho no fundo da igreja para que ele pudesse ficar morando. Um ano depois, o mendigo já trabalhando, sua vida havia mudado radicalmente, ele então começou a anunciar a palavra de Deus. Um belo dia, ele saiu para pregar a palavra de Deus e entrou num trem. E vendo que o trem estava cheio, começou a pregar. Mas um dos passageiros, um homem muito forte, disse para ele: cale a boca, pare de pregar a palavra de Deus, porque senão eu vou pegar a sua Bíblia e jogar fora pela janela do trem.
Então, aquele mendigo que agora era um pregador disse: é agora que eu tenho que pregar a palavra de Deus. E começou a pregar com mais força ainda. E aquele homem forte, mais uma vez, o ameaçou: cale a boca, porque senão vou tomar a sua Bíblia e jogar pela janela do trem. Vou jogá-la fora. E então aquele mendigo que agora era pregador, começou a pregar com mais força ainda a palavra de Deus. E o homem forte cumpriu a sua promessa. Tomou a Bíblia das mãos dele e jogou fora pela janela do trem. Então o mendigo, que era pregador, se sentou lá em uma poltrona do trem, cabisbaixo, triste, e ficou pensando: poxa, Senhor, o Senhor não me defendeu, deixou este homem forte fazer isto comigo. Olha o que ele fez: tomou a minha Bíblia e jogou fora. E na primeira estação ele desceu e voltou para as ruas. Voltou a ser mendigo. 6 meses depois, ele estava lá dormindo em uma calçada, e eis que alguém aparece e o acorda pedindo: escuta, meu irmão, posso pregar a palavra de Deus para você? E o mendigo, olhando para ele, disse: eu já conheço essa história. Mas antes de você pregar a palavra de Deus, eu quero te dizer que eu também fui pregador. Então eu já sei o que você vai pregar. E então o pregador disse para o mendigo: mas antes de você contar a sua história, deixe eu contar o meu testemunho. A minha família é uma família muito rica. E um dia, desiludido com a vida, resolvi me suicidar. E fui para a estação. Me joguei na linha do trem, esperando que o trem pudesse me atropelar. Mas, para minha sorte ou azar, o trem passou do outro lado. E quando o trem passou do outro lado, alguma coisa atingiu a minha cabeça. E quando eu olhei, era uma Bíblia que havia me acertado. Então abri a Bíblia, comecei a estudá-la e a minha vida mudou radicalmente. Descobri Deus. Quando o pregador olhou para o mendigo, ele estava chorando e disse ao pregador: aquela Bíblia, ela é minha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Eis aí o refrão do Salmo: Deus sempre olha por cada um de nós. Deus jamais nos abandona. Nós, por nossos caprichos, as nossas vaidades, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas paixões, nós é que nos afastamos de Deus, mas Deus permanece sempre fiel junto conosco. Veja a primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos. Vemos que estes 2 grandes apóstolos, Pedro e João, eles estão sofrendo as consequências por serem pregadores, anunciadores da palavra de Deus. Eles são chamados até o Sinédrio, que era o poder religioso daquela época, mas era um poder religioso que alienava, que oprimia as pessoas. Então eles estavam se sentindo ameaçados com a pregação dos apóstolos e vendo com que o seu poder opressor pudesse acabar. Por quê? Por causa da pregação dos apóstolos, as pessoas estavam tendo as suas mentes e corações abertos, voltando-se para Deus. Ou seja, através da pregação, eles estavam conhecendo a verdadeira liberdade. Afinal, como nos ensina o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo Jesus vos libertou. Então o Sinédrio está se sentindo ameaçado e vai dar uma repreensão aos apóstolos.
E veja o que Pedro e os outros apóstolos vão responder: nós preferimos obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Eles, por mais ameaça que viessem sofrer e que estavam sofrendo, eles prefeririam pagar com a própria vida do que renegar, deixar de pregar a palavra de Deus. No Evangelho, Jesus continua a sua conversa com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos, ele fazia parte do sinédrio daquela época, mas ele gostava de escutar Jesus. Mas com vergonha dos seus amigos e também medo, ele sempre procurava Jesus à noite, ou seja, às escondidas. E Jesus então vai dizer: olha, Nicodemos, é preciso nascer do alto, se converter, não ter medo, não ter vergonha. Não ter medo, não ter vergonha de anunciar a palavra de Deus. Por isso que no texto de hoje ele vai dizer que o Filho do Homem vem do alto, Cristo Jesus vem do alto, ele vem de Deus. Quando nós lemos o Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 9, Jesus conversando com Filipe, Jesus vai dizer: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Pois a preocupação do evangelista São João é nos mostrar que Jesus é o revelador de Deus, o revelador do Pai. Por isso que ele está dizendo para o Nicodemos: o Filho do Homem vem do alto. Por isso, meus irmãos e irmãs, cada um de nós, através do nosso batismo, nós nos tornamos evangelizadores, pregadores, anunciadores da palavra de Deus. Lendo a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer: ai de mim se não evangelizar. Este deve ser o compromisso de todo batizado, anunciar a palavra de Deus, mesmo que para isto a pessoa venha sofrer as consequências das perseguições, das tribulações, das injustiças. Os apóstolos, eles são os exemplos para nós de sermos perseverantes na pregação, no anúncio da palavra de Deus. As leituras de hoje, meu irmão, minha irmã, faz uma pergunta para mim, para você, para cada um de nós: eu estou realmente exercendo e praticando aquilo que eu recebi no batismo? Ou seja, o mandato de ser um anunciador, um propagador da palavra de Deus? Se a sua resposta foi sim, parabéns, que Deus te abençoe e te proteja. E se a sua resposta foi não, olhe para Jesus crucificado, pois ali você vai enxergar o Cristo ressuscitado. Mas olhe também para o Círio Pascal, pois no Círio Pascal você vai ver o Cristo ressuscitado, aonde está presente o crucificado. Ele deu a vida por nós, meus irmãos e irmãs, e é preciso que nós retribuamos a Ele, dando a nossa vida por Ele. E dar a vida por Ele é renunciar tudo aquilo que nos prende a este mundo, pois assim, liberto da escravidão deste mundo, nós estaremos com o coração aberto para abraçar o projeto de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.